Diz aí para o seu irmão. Nessa noite, amado ou amada, você vai aprender o aperfeiçoamento que abençoa. Amém? Todos nós, irmãos, a igreja, ela precisa aprender que Deus, ele está fazendo um aperfeiçoamento em nossas vidas. Nós estamos na casa de Deus, mas nós precisamos a cada dia sermos aperfeiçoados em Deus. E segundo essa palavra, aperfeiçoar, aperfeiçoado, significa teleio. Teleio. Em hebraico significa isso, aperfeiçoamento. Ou seja, fazer algo melhor, fazer algo mais perfeito. Ou seja, estar mais apto, né? Nós precisamos, como a igreja de Cristo Jesus, nesses últimos dias, estarmos aptos à palavra de Deus, estarmos aptos à correção de Deus, estarmos aptos aos mandamentos do Senhor, estarmos realmente estarmos vivendo segundo a vontade e o querer de Deus. Nesses últimos dias, nós vivemos numa sociedade, no meio da sociedade, a qual as pessoas elas querem ver melhoras, elas querem ver aperfeiçoamento, seja nos líderes, seja naqueles que governam o país, seja naqueles que estão à frente de alguma coisa, seja até mesmo na fábrica, às vezes quando o chefe faz alguma coisa errada, você quer ver o aperfeiçoamento no seu chefe. Mas a palavra de Deus diz que Deus, ele vai nos aperfeiçoando. Nós chegamos na presença de Deus, na casa do Senhor, de uma forma, e isso não é feito do dia para a noite. Tem um processo. Deus, ele vai trabalhando no nosso caráter, na nossa vida. E assim, irmãos, acontece em toda a face da terra, com todas as pessoas. Quando o presidente Lula ganhou a eleição, muitas pessoas falaram dele. E as pessoas ainda chegaram até mesmo criticar ele no governo. E muitas pessoas falavam, não vai dar certo. E tantas outras coisas. Sempre é assim. Quando às vezes a pessoa ela assume um cargo e aos olhos humanos ela não tem habilidade para aquilo, geralmente a pessoa ela vai discordar ou vai falar assim, não, essa pessoa ela não está apta para isso. Mas em Cristo Jesus, irmãos, quando nós estamos em Deus, independente se nós temos estudo ou se nós não temos estudo, Deus é o Deus que vai dando crescimento para nós. Mas a palavra de Deus diz que esse crescimento, ele não vem segundo a visão humana. Ele não vem segundo o querer humano. E sim, ele vem segundo a graça de Deus. A palavra de Deus deixa bem claro que Deus, ele nos amou de tal maneira. E nós já sabemos muito bem o versículo que diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Nós sabemos decor esse versículo. Nós lemos, olhamos para ele, mas muitas das vezes nós não entendemos que se estamos em Deus, e a palavra de Deus diz que é o Senhor que nos aperfeiçoa no caminho dele, na caminhada dele. Nós precisamos entender que nós fomos gerados como filhos de Deus. E se nós fomos gerados como filhos de Deus, nós fomos chamados para ser imagem e semelhança de Deus. E Deus, ele é um Deus perfeito. Amém, igreja? Em Deus não há falha, em Deus não há variação. E se somos filhos de Deus, tudo que Deus ele quer é que nós venhamos a desfrutar do amor de Deus. E este amor, irmãos, nós não merecíamos este amor. Era para que realmente nós hoje estivéssemos ainda longe de Deus, porque nós não merecemos nada de Deus. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Muitas das vezes nós somos arrogantes, somos críticos, nós somos humanos. Mas Deus, ele olha para nós, mesmo sendo humano, e entra então a graça dele, a bondade, o amor e a misericórdia dele. E isso significa o poder de Deus para nos ajudar segundo as nossas falhas, porque nós não merecemos. Amém? Deus, ele não faz distinção entre pobre e rico, mas todos serão julgados segundo a palavra de Deus.
E se nós somos julgados segundo a palavra de Deus, é necessário que você entenda que Jesus Cristo, Ele te ama e Ele te aperfeiçoa, mas Ele te aperfeiçoa através da palavra dEle. Não adianta nós questionarmos o agir de Deus, e não adianta nós questionarmos, Deus, por que isso? Deus, por que está acontecendo desta forma? Tudo que nós, como igreja, como povo de Deus, precisamos entender é que o amor de Deus vai nos levar à perfeição dia após dia. Nós podemos falhar, mas aquele que é perfeito e o perfeito amor, ele jamais falha. Amém, igreja? Voltando ainda ali na palavra, em 1 João, diz assim, 1 João 1,3. Esse aperfeiçoamento garante que você é filho, amém? 1 João 1,3 diz assim: Vede que com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O que significa isso? Significa que nós lemos a palavra e diz assim que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira. Eu falei aqui que Deus, Ele nos amou. E este mesmo Deus que Ele nos ama, Ele não nos aborrece. O Senhor, Ele nos ama, nós somos imperfeitos diante dEle, mas a palavra dEle diz que o Pai, Ele nos chamou para que nós fôssemos filho. Ou seja, você tem uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Como filho, você tem uma autoridade, não só como o pastor que está aqui na frente da igreja, mas você tem a autoridade espiritual sobre a sua vida. E essa autoridade espiritual que está sobre a sua vida é porque um dia você conheceu e aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A palavra diz que o mundo, ele não conhece a Deus. As pessoas que estão ali fora, ela não conhece Deus. Então não tem como ela ser aperfeiçoada dentro da Bíblia se ela não conhece a Deus. É necessário que ela venha ao conhecimento de Cristo Jesus, é necessário que ela venha ao conhecimento do Evangelho para ela se tornar um filho de Deus. Mas nós somos chamados de filho de Deus. E se nós somos chamados de filho de Deus, é necessário que a igreja seja aperfeiçoada como filho. É necessário que a igreja de Cristo Jesus, ela entenda que ela está embaixo da autoridade de Deus. O que diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus Onipotente, descansará. Ou seja, você tem que estar habitando embaixo das mãos poderosas de Deus. E como filho, muitas das vezes nós saímos debaixo da graça de Deus, nós saímos debaixo das mãos do Senhor. Mas nós saímos porque Deus quer? Não. Nós saímos porque nós queremos. Nós saímos porque nós não queremos a perfeição de Deus nas nossas vidas. Nós saímos porque nós não queremos estar aonde Deus está. Continuação da mensagem de ontem, pastora? Pois é, amado. Continuação da mensagem. Nós precisamos entender que, como filho, você tem um Pai celestial, um Pai espiritual, que Ele cuida e Ele zela de você com amor. E este amor vai levar você à perfeição de Cristo Jesus. Este amor vai fazer com que você caminhe na graça, na bondade de Deus, independente das circunstâncias. Só que o homem, ele olha muito as circunstâncias. Só que o ser humano, ele olha muito aquilo que está do lado dele. Por exemplo, como eu já falei aqui, Deus, se amanhã não tiver pão, como será? Deus, se eu não tiver nada para mim comer, como vai ser? Nós, irmãos, nós olhamos muito pelo que nós temos e o que nós não temos. Mas uma coisa que a igreja ela precisa aprender a entender, no mundo espiritual, você tem um Pai que Ele cuida e que Ele zela e que Ele está sempre pronto a nos abençoar, porque a proteção dEle, as mãos dEle, está sobre nossas vidas. E nós devemos aprender então, como a palavra de Deus diz, a buscar a Deus como filho.
Deus, como Pai, Ele está pronto a cada momento e a cada instante para abençoar nossas vidas e abençoar a igreja. Mas nós, como filhos, nós não estamos prontos para receber as coisas que o Pai tem para nos dar. Geralmente, quando uma criança ela faz alguma coisa errada, a tendência dela é ela se esconder para não apanhar dos pais. Certo ou errado? Certo, né? A criança, sempre quando ela está mexendo em algum lugar e você fala não toque, não mexe, geralmente ela já sai correndo se ela sabe que o pai ou a mãe é bravo. Mas nós precisamos entender, irmãos, que com Deus não é assim. Com Deus você tem que aprender a conquistar o coração de Deus. Porque Deus, ele sempre vai ter o melhor para as nossas vidas. E para você conquistar o coração de Deus, é necessário que você guarde a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, é ela que vai nos direcionar a viver uma vida de comunhão com Deus. A palavra de Deus, ela sempre vai nos levar ao verdadeiro aperfeiçoamento. E esse verdadeiro aperfeiçoamento diz aqui que é o amor. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E é o que nós vemos hoje. A igreja está se esfriando. A igreja ela não ama. A igreja não vai atrás dos sedentos, não vai atrás dos famintos, não vai atrás das almas. A igreja está estacionada. A igreja vê o irmão errando. É como ontem eu estava conversando. Às vezes você vê um irmão, ele está dentro da igreja, ele está caminhando para o abismo, mas você não ama a ponto de exortá-lo e falar: espera, você está errado. Você está caminhando, mas não é para o caminho do Senhor, você está caminhando para o lugar errado. O amor leva à correção. O amor leva, muitas das vezes, irmão, você a exortar porque você ama e você quer a pessoa no caminho do Senhor. O amor não é simplesmente nós só passarmos a mão na cabeça da pessoa e dizer sempre: você está certo, você está certo, você está certo. Não, o amor de Deus também nos aperfeiçoa na correção. E essa correção vem através da palavra de Deus. Deus nos ama sim, e muito. Merecemos? Não, não merecemos, porque nós erramos a cada minuto. Erramos no nosso falar, erramos no nosso proceder, erramos no nosso pensamento, erramos quando nós criticamos e tantas outras coisas, mas nós erramos também quando nós não amamos o nosso irmão e nós não corrigimos ele no amor de Cristo. E isso é algo que a igreja ela precisa entender. O amor de Deus vai aperfeiçoar você a amar o teu irmão e falar: irmão, precisa ser consertado nessa área. Irmão, você precisa do encontro com Jesus. Irmão, você precisa orar. Irmão, você precisa jejuar. Nós precisamos, irmãos, buscarmos mais da presença de Deus e entendermos o querer e o agir de Deus em nossas vidas. Porque o pecado é algo natural para a igreja? Não. O pecado não é algo natural. O pecado ele não pode se tornar algo natural nas nossas vidas. O que acontece hoje? Hoje, para o mundo, é normal você ver homem beijando homem, você vê mulher beijando mulher, você vê criança, às vezes até mesmo se prostituindo. No mundo, isso é normal. Na igreja, não é normal. Na igreja, o padrão de Deus é santidade. O padrão de Deus é vida de comunhão com Deus. O padrão de Deus não é adultério, não é um dia você está com um, outro dia você está com outro. Um dia você casa, outro dia você descasa e assim vai indo. O padrão de Deus não é esse. O padrão de Deus é levarmos a igreja a andar na perfeição que é Cristo Jesus. Por isso, a palavra de Deus diz que Deus ele não nos dá um novo mandamento, mas o mandamento dele é perfeito para mudar e transformar as nossas vidas. Amém? Versículo 6 diz assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Se você vive pecando, você anda como Jesus andou? Se você vive na prática do pecado, você anda como Jesus andou, igreja? Não. Porque o padrão de Deus é santidade. O nosso corpo é como eu sempre falo, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. E se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, a cada instante nós devemos olhar para nós e falar: Deus, aonde eu estou errando?
Senhor, aonde é a área da minha vida que eu preciso de conserto e eu preciso de mudança? Aqui diz assim que nós devemos andar como ele andou. A igreja precisa andar como Cristo andou. E Jesus Cristo, irmãos, ele não andou em pecado. Jesus Cristo não havia pecado nele. Se você está em Cristo, o pecado ele não pode mais habitar e morar dentro do seu coração. Mas você tem que fazer por onde e aborrecer o pecado e falar: arreda-te, Satanás, porque eu não faço parte de você, eu não te pertenço. Mas hoje as pessoas, elas se acostumam com o pecado. E o pecado se torna algo para ela natural. E para nós que estamos em Deus, irmãos, o pecado não pode ser natural. Então é necessário que haja um conserto em nossas vidas e que nós venhamos a andar como Deus ele andou nessa terra. Se nós formos olhar dentro da palavra de Deus, um exemplo é Davi. Davi ele sempre falava: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Cria em mim, Deus, um coração puro. Nós, como igreja, nós temos que ter um coração segundo o padrão de Deus, um coração puro, um coração voltado para o centro de Deus. Se nós queremos andar como os grandes homens dentro da palavra de Deus e dentro da Bíblia eles andaram por onde? Por fé. Eles caminharam por onde? Pela fé. E pela fé eles aborreciam o pecado, pela fé eles executavam a vida e a caminhada e a jornada dele com Deus. Sabe por quê? Porque a fé, ela vai nos levar e vai nos capacitar a estarmos vivendo as promessas de Deus. A fé, irmãos, vai fazer você ter força em Deus para vencer o hoje na sua vida. Porque se você não tiver fé, é impossível você andar com Deus. Porque muitas pessoas hoje, elas não andam com Deus, porque não existe fé. Não existe mais fé dentro do coração dela, para ela vencer as barreiras, para ela vencer os obstáculos, para ela realmente caminhar uma vida com Deus. E a fé, irmãos, vai nos levar às conquistas. A fé vai levar você a ter uma natureza de conquistador. Você quer conquistar as coisas nessa terra? Para caminhar com Deus é necessário que você tenha fé. E a fé é aquilo que você não está vendo, mas que você espera, que você aguarda, que você crê. Hoje pode estar ruim, mas eu creio pela fé. Deus, amanhã vai estar melhor do que hoje. Você vai conquistando no mundo espiritual. Você não está vendo nada do teu lado, mas essa conquista leva você ao aperfeiçoamento dentro da palavra. Por quê? Porque a fé, você crê naquele que te salvou, você crê naquele que te resgatou, você crê que Jesus fará por você o melhor. E isso nós precisamos entender diante da palavra. Há uma separação da igreja e do mundo. Nós vivemos por fé, nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos pela fé que temos em Cristo Jesus, pelo amor que Ele nos amou, pela bondade, pela misericórdia de Deus como filhos de Deus. E nós precisamos entender isso, que não há outro princípio para a sua vida. É necessário que você caminhe com Deus, que você esteja embaixo da proteção do Senhor. Vamos ler Salmo 103. Livro de Salmo. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Salmo 103 diz assim: se você vive por fé, entenda algo nesta noite. Bendize a minha alma ao Senhor. 2. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Quem redime a sua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Ou seja, quando você tem fé em Deus, você crê realmente na palavra de Deus, que é Ele quem perdoa todos os seus erros, todos os teus pecados, é Ele que perdoa as tuas iniquidades, é Ele que te sara, é Ele que te redime, é Ele que te renova.
Só que muitas das vezes, irmãos, nós esquecemos de glorificar o Senhor. Esquecemos de dar a glória devida que nós devemos dar para Deus. E andar com Deus significa você glorificar o Senhor aonde você for. Aonde você for, você tem que aprender a desfrutar das bênçãos de Deus. Ou seja, esse salmo ele está falando que a nossa boca, ela tem que bem dizer os feitos que Deus ele fez na nossa vida. E você caminhar com Deus significa assim, aonde eu for, eu direi, Deus me deu livramento. Aonde eu for, eu direi, Jesus ele me salvou. Aonde eu irei, eu falarei para as pessoas, Deus, um dia eu andava em pecado, um dia eu era suja, um dia eu fazia isso, fazia aquilo, mas Deus ele mudou a minha vida. E se hoje nós não falamos isso, é porque nós não entendemos que somos filhos e nós estamos caminhando com Deus. E se você caminha com Deus, irmãos, é necessário que você tenha a natureza de conquista. Andar com Deus, você precisa ter a natureza de conquista. A sua arma qual que é? Qual que é a sua fortaleza? A sua arma é a sua fé. E onde está depositada hoje a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança? Estamos depositando a nossa fé naquilo que nós estamos vendo ou naquilo que nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo que será segundo a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus diz que nós seremos renovados como a águia. Amém? E se na verdade nós estamos debilitados, irmãos, em alguma área, a palavra de Deus diz que Ele renova as nossas vidas como a águia. Somente Deus, ele pode trazer o renovo para a igreja. Somente Deus, ele pode renovar a sua fé em Cristo Jesus. Mas a fé, ela vai ser renovada na sua vida através do quê? Ouvir a palavra de Deus. O Espírito diz às igrejas, aquele que tem ouvido, ouça. Aquele que tem ouvido, ouça. Precisamos ouvir. Porque quanto mais ouvimos de Deus, quanto mais ouvimos da sua palavra, mais essa fé ela é gerada dentro do nosso coração. Mas nós entendemos que nós somos e estamos neste mundo para entender que Deus ele está nos aperfeiçoando através da nossa caminhada com Deus. Caminhada. Diz aquele que guarda os mandamentos de Deus, ele vai aprender a andar com Deus. Não é estacionar com Deus. Você vai aprender a caminhar com Deus, a andar com Deus. E andar com Deus, irmãos, não é você pegar Deus e falar assim, pega aqui Deus, põe ele no bolso, fica aí um pouquinho, Jesus, que agora eu vou fazer a minha vida do meu jeito e vou andar do meu jeito, da minha forma, andando ainda no pecado, satisfazendo os desejos da sua carne e depois você vai lá e perdão, Jesus, não. Andar com Deus é você ter intimidade com o teu Deus e saber que Ele é o teu Pai, Ele é o teu Criador, é aquele que muda, aquele que transforma e aquele que quer que você seja separado para ter comunhão com Ele. Amém, igreja? Vamos no versículo 3. 3 não, 6. Voltando lá no livro de 1 João. 1 João 2, na verdade. Versículo 7. 1 João 2, 7. Diz assim: Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Ou seja, Deus ele nos chama para nós sermos luz. E você sabe o que é você ser luz? Nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, que você é filho de Deus. Segundo, você tem que andar com Deus, mas Deus ele também nos leva a entender que nós devemos ser luz. Aí eu coloquei aqui, luz. Eu coloquei vários significados que lembra que somos luz. Mas o mais importante que eu quero que você lembre
Toda vez que você colocar a sua carinha linda para fora da sua casa, e não estiver chovendo, e nem os céus estiverem nublados, mas tiver aquele sol lindo e maravilhoso, você olha para aquele sol e lembra, eu sou luz como aquele sol. Eu coloquei como sol, para nós lembrarmos. Por que o sol? Porque o sol ele é importante. Você já imaginou nossa vida sem o sol? Eu mesmo, eu não gosto muito de tempo de chuva, porque quando está o tempinho de chuva, irmãos, a vontade é de ficar onde? Deitado, embaixo das cobertas. Ainda mais quando está aqui começando um friozinho no Japão, né? Quando começa esse friozinho com chuva, a cama te convida, vamos dormir. Mas não, nós precisamos do sol. É gostoso quando está aquele sol bonito, aquele dia gostoso, iluminado, não é verdade? Então nós precisamos ser luz como o sol. E o sol, ele tem, na verdade, o sol, ele tem as épocas do sol, ele está agindo em determinados lugares na face da terra. E assim, eu coloquei assim, Deus, eu sei que o sol, ele é muito importante na terra, mas a tua palavra nos diz também, lá em Malaquias 4:2, a palavra diz que o sol da justiça está nascendo sobre nós. Ou seja, a palavra de Deus nos leva a entender que, como luz, em primeiro lugar, Jesus ele é o sol da justiça que rege as nossas vidas. Nós somos guiados e direcionados por Ele, que é o próprio sol da justiça. E esse sol da justiça é aquele que ilumina a nossa vida, a nossa alma, e nos leva, irmãos, a brilhar, ou seja, a ser luz. É como já foi falado aqui, se nós apagarmos todas as luzes da igreja, vai ficar ruim para você caminhar, para você ter direção, para você andar. Você precisa da luz. É necessário que você entenda que Deus um dia, Ele te tirou dessas trevas. Aonde você estava, onde você se encontrava. E Deus, Ele te transportou para o reino da luz dEle. E se nós fomos transportados por Deus para estarmos vivendo na luz de Deus, nós precisamos entender certos pontos nas nossas vidas. E estes pontos é aquilo que vai nos levar à perfeição. Este ponto, irmão, é que você é luz, você não é mais treva. O diabo ele não pode ter mais domínio na sua vida, nem na sua mente, nem na sua caminhada com Deus. Mas você, como luz, sendo filho da luz, deve ter autoridade de Deus e colocar o diabo para correr e não se deixar novamente dominar pelas forças das trevas. Aí você fala assim, pastora, que pregação que é essa? Irmãos, o diabo ele anda ao nosso derredor, buscando alguém que ele possa tragar. Ele só espera uma brecha em nossas vidas para nos tirar da presença de Deus. E se nós, como igreja, não formos a luz e o sal da terra e entendermos que um dia nós fomos separados, no versículo 8 diz que a verdadeira luz, ela alumia. Ou seja, a verdadeira luz, ela ilumina onde ela vai, ela tem que ser luz, ela tem que iluminar. Eu lembro que até esses tempos atrás eu coloquei lá na página lá da igreja o vagalume e a cobra. E eu já falei disso aqui na igreja, sobre o vagalume e a cobra. A cobra queria comer o vagalume. Por onde o vagalume ia, a cobra ia atrás do vagalume. Até um dia que a cobra conseguiu pegar o vagalume e ele simplesmente vira para ela e fala assim, ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou da sua cadeia alimentar? E ela disse, não, você não é. Então por que você sempre está me perseguindo? É porque a sua luz me incomoda. Ou seja, a luz que está em nossas vidas, ela tem que incomodar as trevas que é Satanás. E se você não está fazendo diferença nenhuma neste mundo, significa que está faltando a luz de Cristo sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que nós somos luz. E a luz, ela não tem comunhão com trevas. Se somos luz, nós precisamos entender que essa luz vai nos levar a crescer em Deus e sermos aperfeiçoados pelo Pai Celeste, que é o nosso Deus. Então é o momento realmente da igreja amar com o amor de Cristo, andar com o amor de Cristo, entender o verdadeiro amor de Cristo. E esse verdadeiro amor
que está dentro do mandamento de Deus, é nós amarmos a Deus em primeiro lugar, mas também amarmos o nosso irmão. E se nós não amamos o nosso irmão, ou as pessoas que estão do nosso lado, a igreja ela jamais vai crescer. Para a igreja crescer, irmãos, é preciso que você ame a alma que está do teu lado. É preciso que você evangelize. É preciso que você fale do amor de Cristo. Então, o amor de Deus ele tem que resplandecer dentro do teu coração. E se você hoje, você acha, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade para falar do amor de Cristo, significa que você ainda não entendeu que você é filho de Deus, que Jesus ele te ama e que simplesmente se você abrir a boca e dizer só para a pessoa, olha, Jesus te ama, é o suficiente para mudar a vida dessa pessoa. Nós como igreja, nós como os filhos de Deus, precisamos ter comunhão com Deus, mas também precisamos ter comunhão com o nosso irmão. Precisamos amar o nosso irmão. Precisamos desejar que o nosso irmão seja conduzido à luz de Cristo Jesus. Deus ele não nos dá um novo mandamento, mas o mandamento que Deus ele nos dá é que nós amemos uns aos outros. E este amor vai nos levar à perfeição da palavra dele. Porque se estamos nele, como a palavra dele diz, nós seremos aperfeiçoados neste amor, no amor de Cristo. Às vezes, irmãos, nós somos tão feridos na nossa caminhada, na nossa jornada. Às vezes, aquele que já tem 15, 17, 20, 30, 40, 50 anos, às vezes ele já foi tão caluniado, às vezes ele já foi tão perseguido, às vezes ele já foi tão sofrido, que ele não consegue mais expressar o amor. Mas escuta algo que eu quero te dizer. Jesus, ele te ama. E Jesus, ele te amou com tal amor que ele se entregou naquela cruz por te amar. E este amor que Deus, ele nos amou de tal maneira, nos leva a entender que se estamos nele e ele nos ama, ele também ama aquele que está do nosso lado. O amor de Deus não é só para nós. O amor de Deus não é só para mim. Não é só para você. O amor de Deus vai nos levar a amar o nosso próximo, a estender a mão para o nosso próximo. O amor de Deus vai nos levar a ser motivados por Deus e entender, Senhor, assim como eu preciso ser aperfeiçoado dentro da tua palavra, essa pessoa que está do meu lado, ela precisa muito mais ainda do teu amor e da tua bondade. O que você precisa entender, igreja, é amor de Jesus. O amor leva você a amar outras pessoas. O amor leva você a se entregar por outras pessoas. O amor vai sempre nos motivar a andar com Deus. E é isso, na verdade, que a palavra de Deus ela deixa falando para nós, que Deus ele não escreveu outro mandamento a não ser isso. João, ele era um dos discípulos mais amados do Senhor. Por que será que ele era o mais amado de Deus? Porque Deus tem queridinhos? Não. Porque talvez todos os momentos da caminhada de jornada dele, ele queria andar com Deus. Ele queria caminhar com Deus. Ele queria entender os mandamentos de Deus. Ele queria ser aperfeiçoado dentro da palavra de Deus. Ele não queria ser deixado para trás. Tanto é que a palavra de Deus diz que Deus ele deu a revelação para quem? João. Não presbítero, mas pode dar outras revelações. Mas Deus deu a revelação das coisas que iriam acontecer em nossas vidas. Para quem? Para João. Uma pessoa que andava com Deus, caminhava com Deus, desejava mais de Deus. E isso significa o quê, meu amado, minha amada? Deus, ele quer habitar em nossas vidas. Deus, ele quer muito mais nas nossas vidas. Deus, ele quer que a nossa carne morra e que o Espírito dele prevaleça, porque ele é a luz. Deus, ele é luz. E a palavra dele diz em 1 João 5 diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos, que Deus é luz e que não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Se você não ama o seu irmão, você está em pecado. É duro? É. Mas se nós não amamos uns aos outros, nós estamos em pecado. Se quando um irmão ele está dentro da igreja, você passa de largo e fala, estou te ignorando, você está em pecado. Jesus ele fala assim, nós estamos com ele, nós não andamos em trevas, mas nós amamos um ao outro. E amar, irmão, significa você se compadecer. Amar significa você se doer por aquela pessoa. Amar significa você se importar com aquela pessoa. Amar significa você fazer tudo, porque quando você ama uma pessoa, você faz tudo pelo bem da pessoa. Você quer ver a pessoa bem. Amém? E Deus, ele fala aqui, como filho nessa noite. Deus, ele é luz. Deus, ele é o sol da justiça. E Deus, ele quer que nós venhamos a ser luz no meio de tantas trevas. E essa luz, meu amado, vai levar você a brilhar lá fora. Essa luz vai levar multidões a olhar para você e falar, há algo excelente nessa pessoa, há algo diferente nessa pessoa. Essa pessoa, ela é diferente. Porque fomos separados, o mundo não nos pertence. Você não pode viver com um pé no mundo, é o crente Raimundo que eu falo, é um pé no mundo e um pé na igreja. Desculpa os irmãos que chamam Raimundo por aí, Jesus, né? Mas é assim, é um pé na igreja, um pé no mundo. E Deus, ele não quer isso de nós. Deus, ele quer sinceridade. Deus, ele quer você aprovado. Deus, ele quer te aperfeiçoar. E Deus, ele vai nos aperfeiçoar dentro da palavra dele quando nós aprendemos a caminhar na luz de Cristo Jesus. Andar com Deus. Este é o amor de Deus. Caminhando com Deus, irmãos. Outras pessoas vão olhar para você e vai falar assim, eu quero andar com Deus. Porque o Deus que ele está servindo é o verdadeiro Deus. Muitas das vezes você passa por vários lugares e as pessoas elas não dão crédito a Deus por maus testemunhos. Mas nós não precisamos dar mais mau testemunho, nós precisamos olhar para dentro da palavra, observarmos a palavra e falar, Deus, eu quero ser luz. Deus, perdoa os meus pecados. Deus, me justifica. Deus, a tua palavra me diz que o teu sangue, o sangue de Jesus, ele me purifica. Então me purifica, me justifica, muda a minha vida. Me tira, Deus, dessas trevas que eu me encontro hoje, que eu não encontro saída, não vejo solução, e me transporta para o reino da tua luz. E assim Deus ele vai fazer em nossas vidas, amém? Que nós precisamos a cada dia. Você não precisa hoje mais oferecer um sacrifício de sangue como era feito no Velho Testamento. Você não precisa se cortar mais, você não precisa se chicotear mais, você precisa amar. Amar mais. Simplesmente amor. O amor de Cristo foi perfeito naquela cruz para que hoje eu e você estivéssemos nessa noite, neste lugar. Quando, na verdade, Caim, ele foi arrogante, ou ele foi invejoso, foi soberbo, porque Abel ofereceu o melhor sacrifício para Deus, certo? Por quê? Caim, ele foi lá e simplesmente matou Abel porque Abel amava a Deus. Ele amava tanto a Deus que ele queria oferecer o melhor dele para Deus. Ele não queria dar resto para o Senhor. Ele andava e caminhava com o Senhor. Então ele foi lá e ofereceu o seu melhor para Deus. E por ele oferecer o seu melhor para Deus, o diabo usou logo de quem? Seu próprio irmão. E quantas vezes, irmãos, até mesmo na família, você é apunhalado por irmãos, por parentes e por outras pessoas. Só que se você está em Cristo Jesus e você é a luz, o que você tem que fazer? Demonstrar o amor de Cristo que hoje opera dentro do teu coração. Porque a partir do momento que você está demonstrando realmente para essas pessoas, hoje eu fui separado, antes eu andava no mundo, hoje eu estou andando na luz de Cristo. Hoje eu fui separado por Deus. Deus foi lá, me escolheu, me separou, me amou. Deus, ele foi lá, ele restituiu a minha vida, ele transformou a minha vida com um único objetivo. E qual foi o objetivo? Para que você fosse para a honra e glória do nome do Senhor. Então, se você nasceu para honrar e glorificar o nome do Senhor, não importa o que o teu irmão, teu parente, tua mãe, o teu pai, quem se levantou contra a sua vida, a palavra de Deus diz que você tem que amar. Porque aquele que ama
guarda os mandamentos de Deus. E se guarda, ele aborrece o pecado, ele ama, ele perdoa. E assim como Deus ele faz, o Senhor vai nos justificar. Não é porque alguém se levantou contra as nossas vidas, irmãos, que nós devemos parar de amar. Não é porque você não recebeu o amor, seja do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, do teu marido, de quem for, que você deve deixar de amar. O maior amor foi aquele que Jesus ele pagou por você. E não existe outro que vai te amar na face da terra como Jesus Cristo ele te amou. E isso você precisa entender, que como filho ele te ama. Como filho, Jesus ele te ama. E se ele nos ama, é o momento de não pensarmos, Deus, será que o Senhor sempre vai ficar me condenando para mim ir para o inferno? Não, porque se você entende o amor de Deus, você sabe que você não vai para aquele lugar. Sabe por quê? Porque você vai estar andando com Deus, você vai estar caminhando com Deus, você vai estar obedecendo os mandamentos de Deus. Então não tem por que você ir para o inferno, meu amado. Não tem, porque você está andando na luz da palavra. A palavra vai estar te direcionando, então você não vai ter medo do amanhã, você não vai ter medo do julgamento de Deus, porque o julgamento de Deus não são para os salvos. Ok, igreja? O julgamento de Deus serão para aqueles não salvos, para aqueles que não receberam a graça e a misericórdia de Deus, daqueles que aborreceram receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas aquele que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a palavra de Deus diz que deu-lhe o direito de serem chamados filhos de Deus. E nós somos filhos. E se você é filho, ande na luz. Se você é filho, perdoa. Se você é filho, ame. E as coisas de Deus vai começar a acontecer na sua vida. Tudo é uma consequência. Deus ele quer aperfeiçoar os seus dons, o seu ministério, o seu chamado e todas as coisas maravilhosas que Deus ele ainda tem para fazer na sua vida. Mas é necessário que você entenda os processos de Deus nas nossas vidas. É necessário que sejamos aperfeiçoados no amor de Deus. E o amor de Deus, diz a palavra do Senhor, que ele não maquina o mal contra o seu próximo. Romanos 13:10. Quando amamos, nós não maquinamos o mal contra o próximo, nem contra o nosso irmão, nem contra a liderança, e etc, etc, etc. Nós não maquinamos, mas nós sempre vamos estar nos conduzindo dentro da palavra de Deus e falar, Deus, se irmão, fulano, ciclano, beltrano saiu, abençoa. Abençoa. A oração do cristão, irmão, verdadeiro é essa, Deus abençoa fulano. Abençoa. Abençoa minha casa, abençoa meu irmão, abençoa minha família, abençoa aquele que me persegue, abençoa aquele que se levanta, abençoa meu esposo, abençoa minha esposa. Eu não sei porque que ele está cutucando ela, mas abençoa, Jesus. Amém? Abençoa. A nossa oração é essa. Nós sempre temos que ser abençoadores, irmãos. Deus nos chamou para ser abençoadores. Lembra o versículo que nós abrimos aqui? O perfeito amor de Deus vai aperfeiçoar as nossas vidas. E é só este perfeito amor que vai nos levar ao crescimento em Deus. Amém? Creia que o sol da justiça está nascendo sobre as nossas vidas e sobre este lugar. Quando você colocar a sua carinha linda amanhã lá fora e ver aquele sol, você falar, eu sou luz, porque o meu Pai é o sol da justiça. Então você tem que brilhar. Aquele dia tem que ser um dia abençoado na sua vida. Porque aonde você passar, esse fogo do sol tem que estar sobre a sua vida. Assim temos que ser nós, irmãos. Assim tem que ser a igreja. A igreja ela tem que caminhar dentro da presença de Deus. A igreja ela tem que andar na presença de Deus, porque nós temos um Pai espiritual. E o nosso Pai, ele cuida, zela em todos os momentos das nossas vidas. Amém? Se coloca em pé, vamos orar. É engraçado que quando eu cheguei aqui, eu falei assim, Deus, confirma realmente, porque eu comecei a escrever essa mensagem, era umas 4:30. E eu falei assim, Deus, confirma realmente se essa mensagem sobre o amor que o Senhor quer que eu leve nessa noite para a tua igreja.
E quando eu cheguei aqui, praticamente todos os louvores falavam de amor. Praticamente todos os louvores estavam falando de amor. E eu falei, Deus, realmente. A tua palavra diz que Deus, ele é amor. E este amor também está dentro da verdade. E Jesus Cristo, ele é a verdade. E esse amor do Pai, ele tem que estar fluindo dentro do nosso coração. Por isso, nessa noite, eu quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração neste momento. Não importa o que você passou, não importa o que você vai passar. O mais importante é que você tenha fé no amor de Cristo Jesus. O mais importante, igreja, é que você creia em Deus para você adquirir forças, para você caminhar e levar o amor de Deus para as outras pessoas. Eu falo isso porque às vezes o nosso coração ele está tão pesado com tantas coisas que fizeram, tantas coisas que falaram, tantas coisas que disseram, que já o amor de Deus ele não consegue fluir como deveria. E Deus ele quer nessa noite que esse amor ele venha fluir como uma verdadeira luz sobre a sua vida. Por isso nessa noite feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, a cada vida presente aqui nessa noite, Deus, eu oro, Senhor, Deus, sobre a mesma autoridade que foi me delegada, Senhor, nas regiões celestiais, para que eu estivesse neste lugar, Senhor, nesta noite, Pai, Senhor, ministrando a Tua palavra, por essa mesma autoridade, Deus, pela autoridade de Cristo Jesus, eu te peço nessa noite, Deus, que o Senhor venha tocar em cada coração, Senhor, toca em nossos corações, Pai querido, que o Senhor possa tocar, Senhor, com o Teu amor, com a Tua justiça, com a Tua bondade. Meu Deus e meu Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é amor. E eu creio, Deus, no Teu amor. Eu creio na Tua bondade, Deus. Eu creio na Sua justiça. Eu creio na Tua misericórdia, Senhor. Porque nós não merecemos nada, Senhor, quando nós estamos na Tua presença. Mas Deus, Tu és o Deus que nos ama, Tu és o Deus que nos aperfeiçoa, Senhor, Tu és o Deus que dá crescimento a Teu povo e a Tua igreja. E por isso nessa noite, Deus, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, segundo a força do Teu Espírito Santo, meu Deus, que o Senhor possa adentrar nesses corações e derramar, Senhor, do Teu sangue, derrama do Teu poder, ó Pai, para que essas vidas sejam justificadas diante do trono da Tua glória. Deus, para que essas vidas possam amar, Senhor, segundo o Teu amor. Meu Deus, para que essas vidas possam caminhar, Senhor, segundo a Tua verdade, segundo a Tua justiça. Deus, eu te peço ainda nessa noite, Deus, através do poder do Teu Espírito Santo, meu Deus e meu Pai, porque a Tua palavra nos garante, e eu creio, Jesus, no Teu poder, eu creio no poder da Tua palavra, e a Tua palavra, Deus, ela jamais volta vazia, mas todavia, Deus, a Tua palavra, ela é fiel para cumprir os Teus propósitos, Jesus, em nossas vidas. Deus, vem arder o nosso coração nessa noite, Senhor, arde nosso coração, meu Pai, com a Tua presença, com o fogo do Teu Espírito Santo, transforma as nossas vidas, Deus, aperfeiçoa a nossa caminhada, Jesus. Senhor, que nessa noite o Teu amor sublime, Senhor, venha sobre nossas vidas, Senhor, mudando, Senhor, a nossa caminhada, mudando a nossa jornada para contigo, Deus. Senhor, tira toda a frieza. Pai, nessa noite eu oro, Deus, eu repreendo todo espírito de frieza, todo espírito contrário ao amor de Cristo, Senhor, que caia por terra, em nome de Jesus. Meu Deus, manifesta o Teu amor, manifesta o Teu perdão, manifesta a Tua glória, Senhor, em nosso meio. Enche nossas vidas, Senhor, com a Tua presença. Enche nossas vidas, Deus, com o Teu amor, com a perfeição de Cristo Jesus. Deus, nós precisamos do Teu amor. Jesus, nós precisamos do Teu amor. Senhor, toca agora, Senhor, em cada mão.
Senhor, toca com teu óleo, toca com teu bálsamo, Senhor. Meu Deus, eu profetizo nessa noite sobre essa igreja, a cura, Senhor, sobre esses corações, a libertação, meu Deus, dessas almas nessa noite, Deus, para que o teu amor possa fluir, Senhor, sobre essas vidas. Pai, eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus,